para pararem de pedir. Para pararem de pedir? Não aguentava mais. Ah, você tem que falar, você tem que contar essas histórias, você tem que falar. Então era todo mundo, Flavinha, Luiz, Matinas, Willem van Verelt, toda a turma da minha produção. Era só pedindo. Aí um dia não deu mais. Aí é que eu vi que talvez eles tivessem razão. Porque eu achava que não tinha motivo, não tinha porquê. Aí eu vi que realmente eu tinha vivido bastante. Porque, aliás, é uma coisa que eu não falei para ninguém. Eu não vou ler o livro, eu não pretendo ler. Eu não consigo me ver. Eu não vi um programa que eu tenha feito. E também não li um livro que eu tenha escrito. Não consigo. Então, eu percebi agora que você me fez perguntas, que eu disse, mas não tem isso, tem, mas está no outro livro. Por quê? Porque eu não li, eu recebi eu recebi a prova, né? Você recebeu também essa prova? Não tive coragem nem de fazer assim. Eu não... não leio, vi aqui, folhei, fiquei encantado folheando, vendo as fotos e tal. Agora, parar e botar assim para ler, não tenho coragem. Então foi ótimo porque me perguntaram tanta coisa do livro e eu já tentei, está na minha cabeceira, eu tentei ler, mas não deu. Eu fico acanhado. Pode uma porra desse tamanho, com 79 anos, ficar acanhado. Eu acho que influenciaram muito, cada um no seu estilo. Porque pensa bem, eles eram casados há anos sem ter filho, de repente, não porque não quisessem, de repente, quando já havia desistido disso, pinto eu, quando mamãe já tinha feito 40 anos. Isso naquela época era uma loucura, não existia. E a influência, eu acho que há uma diferença. Os dois eram muito semelhantes e muito diferentes ao mesmo tempo. E passaram por situações incríveis na vida, né? E graças a isso, graças ao humor como visão de mundo que eles tinham, não é o humor da piada, é o humor como visão de mundo, como uma cosmogonia, é que eu escapei de ser um idiota que os pais pedem tudo e aí o cara vira um playboy idiota, porque o humor visto como uma coisa cósmica, como uma maneira de encarar a vida e as coisas e as pessoas. Tem até uma coisa que eu acho que tem no livro, uma passagem, não me lembro, o papai chegando em casa dizendo, olha, para amanhã já tem. Isso é uma coisa que só um senso de humor, uma maneira de encarar a vida muito especial, né? Porque tem casos, eu sei de casos semelhantes de pessoas que se matam por causa disso. Que se matam, tem pessoas que se matam por ter dinheiro e outros que se matam por não ter. Era o seguinte, era uma paródia, sátira aos filmes de ficção científica americanos. Então era o seguinte, havia um laboratório onde o cientista estava descobrindo e tentando achar uma fórmula para o crescimento das frutas e legumes. Então ele tinha um abacaxi numa jaula, porque o cientista não sabia qual seria a consequência dessas radiações que o abacaxi sofria. E, de repente, o que aconteceu é que esse abacaxi foi crescendo, arrebentou a jaula, foi crescendo, e sua primeira vítima foi o seu criador, o professor que estava tratando ele, irradiando, e ele afoga esse professor em suco de abacaxi. Tira o suco de abacaxi, morre o pulpo. Aí ele sai pela cidade e ele vai crescendo por causa da radiação, provoca um crescimento absurdo nele
Na época não havia Godzilla, mas ele vai passando pelo mesmo problema que acontece com o lagarto, né? Ele vai crescendo, o abacaxi vai crescendo, 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 e começa a jogar suco de abacaxi, e a cidade toda vai se afogando, porque aí os bombeiros vêm e tentam queimá-lo, e começam a jogar, esguichar álcool nele. Então fica os bombeiros jogando álcool, ele jogando suco, até que toda a população morre embebedada em batida de abacaxi. O humor é fundamental para qualquer país, para qualquer situação, mas num lugar em que é um país que é autoritário e que passou por 2 ditaduras, aí dizem, não, mas uma era mais violenta do que a outra. Toda ditadura é violenta. Não tem como você quantificar ou qualificar. O humor, eu acho que funciona, que é uma forma de crítica que você pode fazer e que é irresistível. Não tem como não fazer. Agora, claro que isso funciona tanto num país liberal como a Noruega, como funciona também no Brasil. Mas no Brasil ele acaba tendo mais essa função de crítica ao poder estabelecido, né? Fica uma coisa mais forte. No momento, a competição fica difícil, porque o político brasileiro está ficando uma figura de anedota. Você vê qualquer jornal, você se descobre mais uma. Não vamos achar também que é uma coisa só do Brasil, tá? Porque um povo que elege um presidente com o tupete do Trump, o cara que elege um presidente com aquele tupete, não, ninguém pode falar nada de ninguém. Eu queria descobrir como é que ele penteia aquele cabelo. Eu queria descobrir. O papel de Itamar Franco era mais digno? Muito mais. Porque o tupete do Itamar era só uma onda. Então não era difícil dele pentear. Ele acordava e ia com um gesto rápido, um gesto de samurai, era um gesto que a onda ficava prontinha. O Trump tem que ter mapa. Ele é colado no espelho, quando ele acorda ele vai vendo. Fio 3 vai da esquerda para a direita, com um pequeno ondular, prende ali com um pouco de brilhantina, e aí já vai para o outro lado. Aí vai da direita para a esquerda, com uma ondulação leve. E eu não sei, eu queria muito, muito vê-lo acordando. O que ele faz com aquele cabelo? Ele deve dormir de renda, de touca, Antigamente tinha isso, né? Os homens dormiam com rede, né? Uma redinha. Ele é um mistério. Para mim, ele ainda vai surpreender o mundo, porque um dia ele vai aparecer com um corte de escovinha. Eu acho. Eu acho que sempre que a gente está lutando contra uma situação de corrupção e de podridão, a gente está no caminho certo. Não quer dizer que eu vá votar no Moro, não é isso. Mas eu acho que o cara teve um pensamento correto. O cara tem que acreditar que existe um caminho contra a corrupção, contra essa situação de calamidade, né? Sempre que há a possibilidade de você falar, denunciar, há esperança. Claro que você começa a ver, tem uma coisa que é chamada faca de 2 legumes, que é o seguinte: você começa
a perceber a força das instituições e a fragilidade das pessoas. Eu acho, por exemplo, o Adnet é um ator, um comediante excelente. O menino lá, o Fábio Porchat, também, eu estou falando dos que eu conheço, dos que eu vi. Também o Gregório. Marcos Veras, ator, tudo ator. O cara diz assim, mas escuta, é possível ser comediante sem ser ator? Não. Todo comediante é, antes de tudo, um ator, do mundo inteiro. Você vê os grandes papéis dramáticos do cinema americano são feitos por atores que eram stand-up. Stand-up é uma nomenclatura diferente, mas é a mesma coisa.